Ele estava sozinho quando tudo começou. A maioria só viu o resultado final. Um filme que provocou reações intensas ao redor do mundo, aplausos e controvérsias, lágrimas e revoltas. Mas muito antes disso, havia um homem enfrentando sua própria escuridão. Não era o astro internacional, nem o vencedor de Oscar que todos conheciam. Era apenas Mel, mergulhado numa crise silenciosa, atravessando dias de vazio e noites tomadas por pensamentos que se arrastavam como sombras. Era uma dor que nenhum prêmio poderia acalmar, um peso interno que nenhuma carreira de sucesso era capaz de equilibrar. Algo dentro dele estava implodindo. Na tentativa de silenciar o caos, ele se voltou para o que havia deixado para trás: sua fé. Só que esse retorno não foi tranquilo. Foi como um fogo urgente que crescia por dentro, queimando tudo que não fosse essencial. Com a alma em ruínas, ele começou a reler os evangelhos. Cada palavra soava diferente, mais viva, mais cortante. Não eram apenas histórias de um livro antigo, eram imagens que se formavam diante dos olhos, passagens que o atravessavam com força e o faziam repensar tudo. Ele não planejava criar um filme, ao menos não no início. Era como se a ideia tivesse surgido por si só, nascida de um incômodo profundo, de uma necessidade incontrolável de mostrar a verdade como ele a sentia. Não bastava representar, era preciso testemunhar, e ele sabia que não poderia fazer isso seguindo os moldes de Hollywood. Seria algo sem filtros, sem concessões, sem suavizações para agradar plateias modernas. Se Jesus falava aramaico, então seu filme também falaria. Se os soldados usavam o latim, era assim que deveria soar. Não haveria atalhos nem adaptações. Quando apresentou o projeto para os grandes estúdios, a reação foi quase unânime. Não. Um filme falado em línguas antigas, sem estrelas conhecidas, com uma abordagem crua e direta da paixão de Cristo, não seria comercialmente viável. Mas ele não buscava retorno financeiro. O que o movia era outro tipo de urgência, algo que vinha do fundo da alma. Então ele fez o impensável. Usou sua própria fortuna para tornar o projeto realidade. Mais de 30 milhões apenas para filmar, outros tantos para distribuir. Cada cena foi tratada com a intensidade de um voto sagrado. Nada podia ser falso. Os cenários foram construídos em locais que pareciam fora do tempo, em terras antigas, marcadas pela aspereza do solo e pela rigidez do clima. O vento, o frio, as pedras, tudo era real. E com isso veio também o inesperado. Desde os primeiros dias de gravação, membros da equipe começaram a relatar acontecimentos estranhos. Não era apenas a pressão de filmar algo tão delicado. Era uma sensação coletiva, como se houvesse uma presença ali, algo que não podia ser nomeado. Em momentos específicos, o silêncio se tornava tão denso que parecia material. Durante cenas cruciais, lágrimas surgiam sem explicação. Havia uma energia, uma vibração no ar que tornava impossível fingir que era apenas mais um filme. O próprio protagonista, Jim Caviezel, sentiu isso profundamente. Ele aceitou o papel com fé, consciente de que poderia enfrentar rejeição depois. Mas nem mesmo ele estava preparado para o que viria. Durante as filmagens, o sofrimento retratado não ficou apenas no campo simbólico. Em uma das cenas mais intensas, Caviezel foi atingido por um dos chicotes reais, que escapou da coreografia ensaiada. O metal cortou sua pele, deixando uma cicatriz que ele carrega até hoje. Em outra sequência, ao carregar a pesada cruz, ele escorregou e deslocou o ombro. As dores que vemos em cena não são, em muitos momentos, apenas atuação. São reais. O frio extremo das locações causou hipotermia. Seu corpo chegou ao limite físico. E mesmo assim, ele continuava. Porque aquilo havia deixado de ser atuação. Era outra coisa, mais profunda, mais grave,
mas transcendente. Em uma das gravações no alto da colina, enquanto estava suspenso na cruz, Caviezel foi atingido por um raio. Sim, um raio. A descarga elétrica o desequilibrou. Ele mordeu a língua, sofreu lesões internas e acabou enfrentando uma recuperação longa e dolorosa que incluiu cirurgias no coração. Minutos depois, outra descarga atingiu um membro da equipe. A segunda vez em que ele era atingido por relâmpagos durante as gravações. Cientificamente, era improvável. Espiritualmente, muitos viam como um sinal. Havia quem dissesse que estavam tocando em algo sagrado demais, poderoso demais para ser traduzido sem consequências. Mesmo sem mencionar diretamente qualquer elemento sobrenatural, era impossível ignorar a atmosfera que tomava conta da produção. Relatos começaram a circular entre os bastidores. Sonhos perturbadores, sensações de presença invisível, peso no ar durante determinadas cenas. Havia técnicos que se emocionavam ao assistir aos ensaios. Figurantes que, depois de algumas participações, pediram para serem batizados. Pessoas que entraram no projeto por razões profissionais e saíram dele transformadas. Em um momento, o próprio Mel Gibson precisou se afastar por alguns minutos durante uma cena particularmente intensa. Alguns disseram que ele chorava, outros que estava rezando, mas ninguém duvidava de que aquilo o estava consumindo por dentro. O clima, normalmente estável na região onde gravavam, tornou-se imprevisível. Céus límpidos eram cobertos por nuvens escuras em questão de minutos. Rajadas de vento derrubavam equipamentos. A areia se levantava como pequenas tempestades e desaparecia logo depois. Era como se o próprio ambiente reagisse ao conteúdo das cenas. Muitos chamaram de coincidência, outros de sinal. Seja como for, a produção prosseguiu envolta nessa névoa entre o real e o inexplicável. Quando o filme finalmente ficou pronto, não houve desfile de celebridades nem entrevistas em talk shows para promovê-lo. Não houve campanha publicitária convencional, outdoors espalhados por grandes cidades ou comerciais em horário nobre. Em vez disso, a estratégia de Mel Gibson foi tão incomum quanto sua criação. Ele levou o filme diretamente às igrejas. Pastores evangélicos, padres católicos e líderes religiosos de diferentes denominações receberam cópias para exibição privada, não em salas luxuosas, mas em porões de igrejas, centros comunitários e pequenos auditórios. A resposta foi imediata e intensa. Aquilo que os estúdios tinham rejeitado por não ser comercial tocou o coração de milhares de pessoas. Em poucas semanas, o boca a boca se espalhou como um fogo incontrolável. Congregações começaram a reservar cinemas inteiros. Famílias, comunidades e até cidades pequenas organizaram caravanas para assistir juntas ao filme. Para muitos, não era uma ida ao cinema, era uma experiência espiritual. E assim, em 25 de fevereiro de 2004, A Paixão de Cristo estreou sem o glamour esperado por Hollywood, mas com uma força que ninguém poderia prever. No primeiro dia, arrecadou centenas de milhões. No primeiro fim de semana, quebrou recordes históricos. E no final de sua trajetória nas salas de exibição, havia se tornado o filme com classificação indicativa para maiores mais lucrativo da história. Mas mais do que números, ele havia se tornado um fenômeno cultural, um marco espiritual, um evento que mexia com as pessoas em níveis que ultrapassavam o entretenimento. A emoção era tão intensa que em várias sessões houve desmaios, pessoas passando mal, outras chorando compulsivamente. O filme não suavizava nada. Mostrava a dor, o sofrimento e o sacrifício de Jesus de forma visceral, muitas vezes brutal, mas sem cair no exagero gratuito. Era cru, porque a história pedia isso. Claro que com tanto impacto vieram também as críticas. Antes mesmo da estreia, organizações já se manifestavam contra.
Algumas comunidades judaicas acusaram o filme de perpetuar estereótipos e discursos que remontavam a séculos de perseguição. A violência gráfica foi outro ponto de forte contestação. Houve quem dissesse que o sofrimento acabava ofuscando a mensagem. Críticos renomados chegaram a afirmar que se sentiram punidos ao assistir, como se o filme não quisesse provocar reflexão, mas impor penitência. As opiniões se dividiam drasticamente. Para muitos, era a obra mais poderosa sobre a figura de Cristo já feita. Para outros, um ataque direto à sensibilidade. E em meio a tudo isso, Mel Gibson permaneceu em silêncio. Não houve resposta direta nem justificativas. Ele deixou que a obra falasse por si, como se compreendesse que qualquer defesa seria menor do que o impacto vivido por quem assistia. No exterior, as reações variavam conforme o contexto cultural. No México, o público assistiu ao filme com devoção quase litúrgica. Na Polônia e Itália, filas se formavam todas as noites diante dos cinemas. No Brasil, foi exibido tanto nas periferias quanto nas catedrais, ganhando o coração de milhões. Mas em países onde o peso histórico do antissemitismo ainda é uma ferida sensível, como França e Alemanha, houve resistência. Algumas salas de cinema se recusaram a exibir. Outras o fizeram com cautela e sob vigilância de grupos de direitos humanos. Independentemente disso, dentro das comunidades cristãs, o filme encontrou vida própria. Passou a ser utilizado como ferramenta evangelizadora, como ponto de partida para reflexões profundas sobre o sacrifício e a redenção. Em muitos lugares, se tornou uma extensão do púlpito. Mas, fora da igreja, a repercussão foi mais dura. Jornais escavaram o passado de Mel Gibson, trazendo à tona declarações polêmicas de seu pai, um conhecido negacionista do Holocausto. Entrevistas antigas foram reanalisadas, buscando pistas de intenções ocultas. E em 2006, 2 anos após o lançamento do filme, Mel foi preso por dirigir alcoolizado. Durante a abordagem, fez comentários antissemitas que rapidamente se tornaram manchete mundial. Seu nome, até então ligado ao sucesso estrondoso de uma obra cristã, passou a ser sinônimo de escândalo. E as consequências não demoraram. Projetos foram cancelados, parcerias desfeitas, portas fechadas. A indústria, que já havia torcido o nariz para o conteúdo do filme, agora encontrava um motivo para cortá-lo definitivamente de seus círculos. Mesmo com a queda pública, para muitos dos que participaram da produção, a experiência havia sido transformadora. Jim Caviezel, por exemplo, não voltou a ter uma carreira como a de antes. Apesar de já ter protagonizado filmes importantes e estar em ascensão, ele percebeu um resfriamento imediato após viver Jesus. As ofertas diminuíram, o nome sumiu das grandes produções, e embora muitos dissessem que ele havia se tornado difícil ou religioso demais, havia uma percepção nos bastidores de que de fato havia sido excluído. Ele, no entanto, nunca expressou arrependimento. Sempre que perguntado, dizia que faria tudo novamente. Que aquela foi a missão mais importante de sua vida. Com o tempo, passou a se dedicar a projetos com temática cristã, dando palestras e compartilhando como o filme o havia tocado em níveis profundos. Entre os técnicos e atores secundários, o padrão se repetia. Alguns se afastaram completamente da indústria. Outros começaram a viver de forma mais introspectiva, mergulhados em uma espiritualidade antes adormecida. Um dos casos mais impressionantes foi o de Luca Lionello, o ator que interpretou Judas. Ateu declarado na época das gravações, ele se converteu ao cristianismo pouco depois, afirmando que a vivência no set o havia marcado de maneira irreversível. E o mais curioso é que muitos daqueles que estiveram envolvidos se recusam a falar sobre o que viveram. Não há escândalo a ser escondido, não há cláusula de sigilo.
O que existe é um silêncio que parece reverente, como se tivessem tocado algo que não deve ser explicado em palavras. Jornalistas que tentaram retomar o assunto com os envolvidos, frequentemente encontraram portas fechadas, recusa em conceder entrevistas, evasivas silenciosas. É como se aquele período tivesse sido um portal, algo que se abriu, aconteceu e depois se fechou, mas que permanece presente na memória de quem passou por ele. Alguns falam em arrependimento, outros em libertação. Há quem diga que houve cura, outros que houve feridas abertas. Mas quase todos concordam em um ponto. Não foi apenas um filme, foi um chamado, uma travessia, uma cruz. Enquanto o tempo passava, o impacto deixado por A Paixão de Cristo não diminuía. Pelo contrário, parecia se aprofundar. O silêncio dos envolvidos, longe de diminuir o interesse, apenas alimentava ainda mais o mistério. Muitos começaram a acreditar que o filme havia sido mais do que uma simples obra cinematográfica, que de algum modo havia sido um tipo de portal, um ponto de contato entre o visível e o invisível. Algumas teorias surgiram, algumas místicas, outras espirituais, outras simbólicas, mas todas compartilhavam uma sensação comum. Aquele projeto ultrapassou o limite do cinema tradicional. Aquilo foi um testemunho vivo de fé, dor, entrega e transformação. E para os que fizeram parte disso, nunca mais houve retorno ao estado anterior. Mel Gibson, por sua vez, nunca mais foi o mesmo. Mesmo diante da destruição de sua imagem pública, das críticas, da rejeição da indústria e dos próprios fantasmas que ele carregava, nunca negou que aquele havia sido o trabalho mais importante de sua vida. Em entrevistas raras, deixava escapar frases que sugeriam que os bastidores guardavam segredos que jamais seriam revelados. Em certos momentos, falava em batalha espiritual, em peso que não se vê, em presenças que marcaram o set, mas sempre com um olhar distante, como quem evita tocar em algo que ainda queima. A intensidade emocional e espiritual daquela produção havia deixado marcas visíveis em sua trajetória. Ele havia se exposto ao extremo, carregado o projeto sozinho, colocado sua fé e seu nome na linha de frente. E por isso mesmo sabia que havia pago um preço que talvez ninguém além dele realmente compreendesse. Com o passar dos anos, rumores sobre uma continuação começaram a circular. Alguns diziam que Mel já tinha um roteiro, outros afirmavam que ele e Jim Caviezel estavam novamente em contato para realizar o que chamavam de a parte mais sagrada da história, a ressurreição. Mas nenhuma informação oficial foi confirmada durante muito tempo. O que se sabia, com mais certeza, é que o próprio Caviezel continuava profundamente comprometido com sua fé, vivendo uma jornada de exposição espiritual intensa, mesmo enfrentando o ostracismo de Hollywood. Para ele, a escolha de interpretar Jesus não foi uma decisão de carreira, mas um chamado divino. E embora o mundo o tenha deixado de lado, ele pareceu aceitar isso com serenidade, como quem sabe que o preço valeu o que foi vivido. Nos bastidores, continuavam a surgir histórias de membros da equipe que jamais voltaram a trabalhar em outro set. Alguns buscaram novos caminhos de vida, outros passaram a estudar teologia ou servir em missões religiosas. Pessoas que lidavam com câmeras, iluminação, figurino ou efeitos especiais passaram a se interessar por espiritualidade, por silêncio, por propósito. Algumas histórias são conhecidas, outras permanecem ocultas, mas todas compartilham um mesmo eixo. A paixão de Cristo não foi só um trabalho, foi uma experiência que reorientou destinos. Ainda mais curioso é o fato de que, mesmo tantos anos depois, ninguém que esteve profundamente envolvido na produção busca reviver publicamente aquela memória. Não há documentários, bastidores oficiais, nem livros de memórias. O que existe
São fragmentos, depoimentos soltos, entrevistas discretas, rumores entre linhas. Há quem diga que isso acontece porque, de fato, o que foi vivido não se encaixa na lógica da explicação. Foi sagrado. E o sagrado, por natureza, nem sempre se fala. Muitas vezes apenas se guarda. Mesmo hoje, quando se revê o filme, algo permanece no ar. Não apenas pela violência das cenas, pela fidelidade aos textos antigos, pela entrega dos atores, mas por algo que escapa às imagens. Um peso, uma atmosfera, uma presença. Isso talvez explique por que tantas pessoas se emocionam ao assisti-lo, não importando quantos anos se passem. Há algo ali que toca diretamente a alma, que fala além das palavras e das imagens, que nos obriga a encarar nossa própria fé, nosso próprio limite, nossa própria cruz. Não é fácil assistir, nem deve ser. Talvez por isso o filme tenha sido tão atacado, tão rejeitado em certos círculos e, ao mesmo tempo, tão reverenciado em outros, porque ele não se contenta em entreter. Ele obriga, ele força o espectador a olhar de frente para o que muitos preferem evitar. A dor que salva, o amor que sangra, o sacrifício que transforma. Não há maquiagem que esconda isso, não há interpretação que suavize. O que existe é entrega. E quem assiste sabe, em algum nível silencioso, que aquilo é real demais para ser apenas atuação. No fim, a paixão de Cristo não mudou apenas a vida dos que o assistiram, mudou profundamente a vida dos que o fizeram, de formas que muitos não conseguem ou não querem explicar. Uns desapareceram da indústria, outros reapareceram em caminhos inesperados, e alguns simplesmente escolheram o silêncio. Mas o eco daquela produção ainda ressoa, porque de alguma maneira ela marcou um antes e um depois. Uma linha que, uma vez cruzada, não permite retorno. E talvez seja por isso que, mesmo hoje, tantos escolham ver o filme como algo além de cinema. Porque em cada cena, em cada palavra, em aramaico, em cada queda sob o peso da cruz, existe mais do que narrativa. Existe um chamado, uma dor que continua viva, uma presença que não se apaga e uma lembrança que nunca será apenas uma história contada na tela.